Aleluia. Glória a Deus. Senhor, nessa noite nós queremos mais de Ti, Pai. Nessa noite, Senhor, nós queremos menos de nós, Pai. Aleluia. Que o Senhor venha tratar em nossos corações, Pai. E que o Senhor nos venha convencer, Pai, nessa noite, de que nós sem Ti nós não somos nada. De que nós sem Ti nós não somos ninguém. E que a Tua presença é tudo que nós precisamos. Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, o que seria de nós? Se não fosse Deus que estivesse ao lado da nossa vida, o que seria de você? É verdade. Essa noite Deus quer te levar num lugar mais alto. Essa noite Deus quer te levar num lugar mais perto dele. Essa noite Deus quer falar contigo de maneira diferente. É hoje, meu irmão. Você saiu da sua casa para firmar uma aliança com Ele. Você saiu da sua casa para firmar um relacionamento com Ele. Nós te louvamos, Deus, e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite. Paz seja convosco, amém? Quem crê que Deus está aqui, diga aleluia. Amém. Você que trouxe sua Bíblia, abra comigo o livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías. Capítulo de número 49. E versículo de número 14. Isaías, capítulo 49, versículo de número 14. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, ache. Quem achou, diga aleluia. Aleluia. Diz assim. Isaías, capítulo 49, versículo 14. Mas Sião diz: já me desamparou o Senhor esqueceu de mim. Pode uma mãe esquecer tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. E eis que na palma das minhas mãos eu te tenho gravado, e os teus muros estão continuamente perante mim. Vamos ler novamente o versículo 14. Mas Sião diz: já me desamparou o Senhor esqueceu de mim. Pode uma mãe esquecer-se tanto do filho que cria, do filho que ainda mama, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que essa se esquecesse desse filho, todavia eu não me esquecerei de vós, diz o Senhor. Amém? Amém. Coloque sua Bíblia na cadeira, fecha seus olhos uma vez mais. Deus, nós te agradecemos por tua presença nesse lugar, Pai. Nós te louvamos por tudo que fizeste aqui nessa noite, Pai. E nós te pedimos que hoje, Pai, que o Senhor venha tratar conosco em nossos corações, Pai. Que o Senhor venha falar com as nossas vidas, Deus. Que nós possamos sair daqui diferentes. Que nessa noite o Senhor fale, Pai, não aquilo que nós queremos, mas sim aquilo que nós precisamos, Pai. Que nós saímos daqui abençoados, Pai, e mais conhecedores da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém? Amém. E amém. Quem vai morar no céu, você está dando glória a Deus? Glória a Deus. Só quem vai para o céu. Quem não vai, não precisa dar glória a Deus. Quem quer ir para o céu, diz amém. Amém. Quem não quer, diz amém. Amém. Às vezes tem um. Irmãos, o tema da mensagem de hoje é: porque Deus não esquece de você. Por que Deus não esquece de você?
Sabe, às vezes nós paramos para pensar e nós nos encontramos perante Deus e vem essa pergunta na nossa mente assim, mas por que Deus não esquece de mim? Às vezes nós nos encontramos em situações tão complicadas, em situações tão difíceis em que nós nos sentimos sozinhos, nós nos sentimos abandonados. Às vezes nós olhamos para os lados e nós pensamos que não temos mais ninguém para contar. Quantas vezes você já se deparou numa situação em que você não tinha amigos, você não tinha conhecidos e muito menos abençoados? Uma situação que você não tinha ninguém que você pudesse contar, ninguém que pegasse na sua mão, no seu braço e dissesse assim, vamos lá que eu vou contigo. E a gente pensa assim, será que todo mundo se esqueceu de mim? Será que eu vou enfrentar mais esse problema sozinho? Será que eu vou enfrentar mais essa situação sozinho? Mas Deus manda te dizer essa noite que Ele não esquece de você. Amém. Ainda que as pessoas esqueçam de você, ainda que o mundo esqueça de você, ainda que os seus parentes esqueçam de você, ou os seus amigos se esqueçam, Deus jamais esquece de você. Glória a Deus. Mas Deus tem os seus motivos para Ele não esquecer de nós. Deus tem as suas razões para Ele estar com os olhos sempre atentos para a sua vida. Afinal, quando você lembra de algo e que você não esquece nunca mais, isso tem motivo, não é verdade? Eu garanto aqui que todo mundo se lembra de algum dia feliz da sua vida. Em contrapartida, todo mundo também se lembra de um dia triste. Todo mundo se lembra de um fato que marcou a sua vida para sempre. Ou é o nascimento do filho, ou é o dia que casou, ou é o dia que faleceu aquele parente querido, ou é o dia que você aceitou Jesus e se batizou, eu não sei. Mas você se lembra de alguns dias da sua vida. Você se lembra de alguns fatos, você se lembra de alguns acontecimentos. Eu, por exemplo, mostrei na minha mente bem claro, o dia que eu estava andando de motor com o menor da bênção e pulei da porta de casa. Eu lembro, é um fato que marcou minha vida. Eu, por exemplo, lembro do dia que faleceu meu avô e o pai foi me buscar na escola dizendo assim, o avô morreu. E eu fui para o velório dele. E quando a batida, eu lembro do dia que nasceu a minha irmã, eu estava dormindo dentro de casa e chegaram com a notícia, nasceu uma menina. Eu lembro. São notícias, irmãos, são fatos da nossa vida que você não se esquece nunca mais. Porque são fatos que marcam. E Deus não se esquece de nós por um motivo simples. Porque você marcou Deus. Amém. A Bíblia fala no livro de Isaías, onde nós acabamos de ler, que você está marcado nas palmas da mão de Deus. A Bíblia diz que Deus falou assim, na palma das minhas mãos eu te tenho gravado. Sabe que você olha para as suas mãos todos os dias. Quando você acorda, você vai lavar o rosto, você olha para as suas mãos. Quando você está trabalhando, você está olhando para as suas mãos. Quando você está cumprimentando alguém, você olha para as suas mãos. Quando você está dirigindo, você olha para as suas mãos. Agora deixa eu perguntar, tem como se esquecer das suas mãos? Alguém aí esqueceu que tinha mão alguma vez na vida? Alguém aí esqueceu que tinha alguma parte do corpo alguma vez na vida? Não, pastor. Não? Não. Eu já conversei com alguns irmãos e que perderam alguma parte do corpo. E alguns médicos afirmavam isso, que se você perde uma parte do seu corpo, o seu cérebro calcula que aquela parte do corpo ainda existe por algum tempo. Eu conversava com o Rodolfo semana passada e ele me disse isso. Quando eu perdi o dedo, pastor, o cérebro ainda doía o dedo que não existe. Ou seja, ainda sentia a dor no dedo que não está mais ali. Porque o nosso cérebro ainda entende que aquela parte do corpo ainda existe. Ou seja, não tem forma que nós esqueçamos de uma parte do nosso corpo. Assim Deus também não tem como se esquecer do seu nome que está gravado nas palmas da mão dele. Assim como Deus não tem como se esquecer da sua vida que está gravada quando Ele olha para as mãos dele e vê as marcas que significam você. E vê as marcas que significam os seus parentes. E vê as marcas que significam os seus filhos. E nós paramos para pensar por que Deus não esquece de nós. É o primeiro motivo. Nós vimos que é porque Deus é fiel. Aquele Deus que é fiel, irmãos, o que significa uma pessoa que é fiel? A palavra fiel vem de fidelidade. E fidelidade é cumprir com os seus deveres, é fazer as coisas conforme tem que ser feitas, é ser fiel. Quando alguém está casando, na hora de trocar alianças, um olha para o outro, naquele momento sublime, amoroso, romântico, e fala: eu te dou essa aliança como prova do meu amor e de minha. Alguém aí casou? Como prova do meu amor e de minha fidelidade. Porque a fidelidade
é o princípio de toda aliança. O amor e a fidelidade são dois sentimentos que caminham lado a lado. E você serve a um Deus fiel. Você serve a um Deus que é fiel, porque a Bíblia diz no livro de Apocalipse 19:11, diz assim: eis que vi o céu aberto, e eis um cavalo branco e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel, Verdadeiro, e julga a peleja com justiça. Você serve a um Deus que é fiel para contigo. Você serve a um Deus que é fiel para com a tua vida. Você serve a um Deus que é fiel para com os seus filhos. E sabe o que mais? Deus não te esquece, irmãos, porque Ele te ama. Amém. Quando a Bíblia fala no livro de Isaías que pode uma mãe se esquecer de um filho que ainda ama, de um filho do seu ventre, de maneira de lançar ele fora e esquecer-se dele, que porventura Deus não se esqueceria dele. Nós paramos para pensar que Deus não se esquece de nós, porque Ele nos ama. Deus não se esquece da sua vida porque Ele te ama. Deus não se esquece dos seus problemas porque Ele te ama. Deus não para de olhar para a sua família porque Ele te ama. Deus não deixa de cuidar dos seus negócios porque Ele te ama. Deus não deixa de resgatar você de uma doença e de uma enfermidade porque Ele te ama, irmão. Amém. Glória a Deus. Quando a Bíblia fala e compara o amor de Deus, o amor de uma mãe, Ele está nos ensinando que Ele não esquece nós por causa do amor. E o amor, como diz a Bíblia no livro de 1 Coríntios capítulo 13, é o maior de todos os sentimentos. Mas que amor é esse que Deus tem comigo, pastor? Que forma de amor é esse que Deus tem para com a minha vida? A Bíblia diz que se uma mãe esquecesse de um filho que ainda ama, que cuidasse, que saiu do seu ventre, Ele não esqueceria de nós. Por isso nós entendemos que o amor de Deus é maior que o amor de uma mãe. Talvez você já tenha visto notícias do mesmo gênero que eu vou falar agora na televisão. Mas quantas vezes você liga a televisão na sua casa e você encontra notícias de mães que geraram o seu filho e deixaram no hospital? Ou fizeram pior, mães que geraram o seu filho e jogaram o filho no lixo. Ou amarraram o filho numa sacola plástica e deixaram dentro de uma lagoa, como aconteceu em Belo Horizonte alguns anos atrás. Ou geraram o seu filho e deixaram na beira da estrada, ou deixaram na porta de alguém e largaram o seu filho de qualquer maneira. Quantas mães você já viu que abandonam o seu filho que acabou de nascer e não está nem aí com ele? Sabe? Às vezes nós paramos para pensar que o amor de mãe é o maior amor que nós temos de demonstração entre os humanos. O amor de mãe é um amor incrível, é um amor divino. Se você parar para pensar, até os animais, quando geram os seus filhotes, você não pode chegar perto, porque ela cuida dos filhotes. Então o amor de mãe é tido como o maior amor natural que nós podemos ter. Mas ainda assim existem mães desnaturadas, ainda assim existem mães que deixam os seus filhos, existem mães que largam os seus filhos. Mas em contrapartida existem mães como as que estão aqui, que cuidaram muito bem de seus filhos. Existem mães como as que estão aqui, que cuidaram muito dos seus filhos, muito bem. Que agradam os seus filhos, que souberam dar educação aos seus filhos, que souberam ensinar na hora que tinha que ensinar, que souberam repreender no momento que tinha que repreender. Mas mesmo assim, mãe, tamanho é o seu amor pelo seu filho, o amor de Deus é maior por você. Amém. Glória a Deus. Tamanho é o seu amor, mãe, pelo seu filho, tamanho é o seu amor, pai, pelo seu filho. O amor de Deus consegue ser maior que isso. Porque a Bíblia diz que os humanos, ou os animais, ou qualquer outra mãe, ainda pode se esquecer do seu filho. Mas Deus jamais esquece de você. Deus jamais esquece da sua vida. Deus jamais para de olhar para o que você tem passado. Deus jamais para de olhar pelo aquilo que você tem vivido. A segunda forma de amor que Deus tem por você é a primeira, é maior do que o amor de mãe. A segunda é que o amor dele é imensurável. Você sabe o que é imensurável, irmão? Imensurável é o que não dá para contar. É o que não dá para fazer conta. Não dá para dizer o amor de Deus é desse tamanho. O amor de Deus é maior. O amor de Deus também tem aquelas dimensões. O amor de Deus não se pode medir. O amor de Deus não cabe em ré humano. O amor de Deus não cabe em volume nenhum. A Bíblia diz em João capítulo 3:16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha
a vida eterna. A Bíblia diz no livro de Romanos que Deus provou o nosso amor por nós, dando Cristo por nossos pecados, nós sendo ainda pecadores. Quando a Bíblia fala que Deus provou o seu amor que tinha para conosco, e quando a Bíblia fala que o amor de Deus era tão grande, a ponto de Ele dar o seu Filho, por amor dos pecados, nós entendemos que o amor de Deus não se pode medir. E um dos motivos que Deus não esquece de nós é esse, é que o amor dele, o amor que Ele tem por nós, não se pode medir. O amor que Ele sente por você não pode ser medido. O amor que Deus sente pela sua vida não pode ser calculado. O amor que Ele sente pela sua casa, pela sua família, ele não pode ser colocado num papel e ser feito conta. Sabe? Às vezes nós paramos para pensar e nós pensamos que o amor de Deus, Ele chegou até aquele ponto e parou. Ele sacrificou Jesus e acabou. Mas eu sabe de uma coisa? Se Jesus tivesse que vir na terra novamente para os seus pecados, Ele viria. Se Jesus tivesse que se sacrificar de novo para que você fosse salvo, Ele era. Porque o seu sacrifício causou a nossa salvação. O seu sacrifício causou aquilo que nós tenhamos passado para que nós sejamos salvos. Então, quando você estiver naquela situação de novo, será que alguém esqueceu de mim? Será que eu estou sozinho? Eu não tenho ninguém? Poxa, eu não posso contar mais com ninguém. Eu vou passar por essa sozinho. Eu vou passar de novo pela situação e eu não tenho ninguém para contar. Eu não tenho ninguém para me ajudar. Deus jamais esquece da sua vida. Amém. Deus jamais esquece do seu problema. Deus jamais deixa de olhar para você. Deus jamais deixa de olhar para a sua vida. O terceiro amor de Deus é que o amor de Deus supera as nossas expectativas. Sabe aquela sua expectativa de ser abençoado? Sabe aquilo que você tem esperado? O amor de Deus é muito além disso. A Bíblia diz no livro de Efésios, capítulo 3 e versículo 20, que Deus pode muito mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Pense um pouquinho agora, o que Deus pode fazer por você? Vou dar 5 segundos para você pensar. O que Deus pode fazer com a sua vida? Onde Deus pode agir para que você seja abençoado? Onde Deus pode trabalhar para que você seja feliz? Agora olhe para mim. Deus pode muito mais além daquilo que você pensou. Deus pode muito mais além daquilo que você pediu. Deus pode muito mais além daquilo que você ora, daquilo que você pede todas as noites, todas as manhãs. A Bíblia fala que segundo o poder que nos opera, Deus vai muito além daquilo que pedimos e que pensamos. Então, se as nossas expectativas para que o amor de Cristo seja de determinado tamanho, o amor dele vai muito além daquilo que você pensa. O amor dele vai muito além daquilo que você pede. O amor dele vai muito além daquilo que nós precisamos. E por isso, irmãos, pelo amor dele ser desse tamanho todo, é que ele não esquece de você. Pelo amor dele ser dessa dimensão toda, é que ele jamais vai esquecer da sua vida. Você já pensou? Alguém que te ama a ponto de dar o seu próprio filho esquecer de você? Como eu falei aqui no início, nós não esquecemos de certas coisas por muito menos. Nós não esquecemos de certas coisas que acontecem na nossa vida por muito menos. Imagine Deus. Como que ele ia esquecer de alguém que custou o seu filho? Como que ele ia esquecer de alguém que ama incondicionalmente? Como que Deus ia esquecer de alguém que custou um sacrifício do seu filho na cruz do Calvário? Como que Deus ia conseguir esquecer de alguém que ele ama, a ponto de resgatar do lodo, de tirar do chaco de lodo e trazer para uma maravilhosa luz? Como que Deus ia esquecer da sua vida se tudo que ele mais quer é que você seja abençoado? Se tudo que ele mais quer é que você faça uma aliança com ele e seja muito bem-aventurado? Olha para o irmão e diga assim: Deus não esquece de você. Desse jeito até você vai esquecer do irmão. Fala assim: Deus não esquece de você. Isso. O segundo, irmãos, que Deus não esquece de nós, além do seu amor, é pelos seus atributos. A Bíblia nos ensina que Deus tem 3 atributos que nós vamos aprender hoje. Primeiro de tudo, é que Deus é onipresente. Diga onipresente. Mais forte, onipresente.
Onipresente. Onipresente é aquele que está em todos os lugares ao mesmo tempo. E eu paro para pensar, se Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo, Ele está aqui e está com aquele seu familiar que você deixou na sua casa. Se Deus é onipresente, Ele está aqui agora. E está em outro tudo que está acontecendo lá na Inglaterra, uma hora dessa. Se Deus é onipresente, irmãos, Ele está aqui e está lá no hospital onde está aquele seu familiar também. Se Deus é onipresente, Ele está aqui e está visitando aquele seu familiar que você tem orado há tanto tempo. Se Deus é onipresente, irmãos, você vai sair daqui hoje, você vai para a sua casa e Deus vai indo te acompanhando. Você vai acordar amanhã de manhã, você vai trabalhar e Deus vai contigo para o trabalho. Você vai sair do seu trabalho amanhã, vai para o monte orar, aí Deus vai contigo com os dois braços calados. Você vai descer para o monte, vai para a sua casa dormir, e Deus vai estar lá no teu quarto onde você dormir. Mas ao mesmo tempo Ele vai estar na casa do irmão do lado também. Ele vai estar na minha casa, na casa do pastor Cristo. Se Deus é onipresente, irmãos, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então Ele está contigo por onde quer que você vá. Ele está contigo por onde quer que você ande. E como que alguém que anda contigo vai esquecer de ti? Me explica. Como que alguém que está contigo toda hora vai esquecer que você existe? Como que alguém que anda contigo em todo o tempo vai esquecer da sua existência? Como que alguém que está contigo todas as horas, sejam elas boas ou ruins, vai esquecer que você precisa dele? Além de Ele te amar de uma forma imensurável, Ele está contigo toda hora. Então não tem como esquecer, porque Ele é onipresente. Olha para o mundo assim, Ele está contigo. Ele está contigo. Ele está contigo. Contigo! Glória a Deus. Para aqueles que não gostam de falar a frase inteira, só vai dizer contigo. Contigo! Tá dormindo. Além de Deus ser onipresente, irmãos, Deus é onisciente. Onipresente, está em todos os lugares. Onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Se Deus sabe de todas as coisas, irmãos, Ele sabe do seu problema, Ele sabe das suas orações, Ele sabe o que você fala para Ele, Ele sabe o que você não fala, Ele sabe aquele segredo que você conta com o seu irmão, Ele sabe o que você conversa com o seu marido, com a sua esposa, Ele sabe do seu futuro e do seu passado, Ele sabe do seu presente e muito mais do que vai acontecer contigo. Ele sabe se você vai ser abençoado ou não. Ele sabe se você vai ser próspero ou não. Ele sabe o que você tem que fazer para que você seja abençoado, porque Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. E você acha que alguém que sabe de todas as coisas e esquecer de ti é impossível. Além dele andar contigo, irmãos, Ele sabe de tudo. A Bíblia fala que até os cabelos da vossa cabeça eles estão contados, no caso que Ele tem. Mas até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Até, sabe, os fios de cabelos que homem nenhum conta? Deus sabe quantos você tem. Deus sabe com quantos anos você vai morrer. Deus sabe com quantos anos você vai estar quando você ser arrebatado. Deus sabe de tudo. Deus sabe que você vai passar por um problema daqui a um tempo. Mas também Deus sabe que você vai sair dele mais do que vencedor em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus sabe que talvez você vai passar por uma enfermidade, mas você vai sair dela curado, porque Ele vai te curar. Deus sabe que você está passando por esse problema financeiro, mas você vai sair dele, porque você vai fazer fidelidade com Ele. E como que alguém que sabe de todas as coisas vai esquecer da sua existência? Como que alguém que sabe de todas as coisas vai esquecer de você? Onipresente, está em todo lugar, onisciente, sabe de tudo, onipotente, Ele tem todo o poder. Além de um Deus que sabe de tudo, está em todo lugar, você serve a um Deus que é todo poderoso. Você serve a um Deus que pode todas as coisas. Você serve a um Deus que consegue fazer todas as coisas. Você serve a um Deus que pode te curar da mais terrível enfermidade. Você serve a um Deus que pode restaurar um casamento, ainda que pareça perdido. Você serve a um Deus que pode resgatar uma pessoa, ainda que você diga assim, aquele lá não tem mais jeito. Você serve a um Deus que pode levantar o caído, pode levantar o oprimido, porque Ele mesmo disse: vinde a mim, os que estáis cansados e oprimidos, e eu
aliviaria. Amém. Glória a Deus. Você serve a um Deus que tem todo o poder. E como que um Deus que tem todo o poder vai esquecer de ti? Como que um Deus que tem todos os poderes vai esquecer da sua existência? Deus jamais esquece de você. Amém. Deus jamais esquece da sua vida. Deus está olhando para a sua vida todos os momentos. Deus está olhando para a sua vida todas as horas. Quando você pensar que está sozinho, não é engano seu, porque Deus está contigo. O terceiro motivo para me encerrar: por que que Deus não se esquece de nós? A terceira razão, além dos atributos de Deus e do amor de Deus, que Ele não esquece de nós, é por causa da aliança que nós temos com Ele. Eu fiquei essa tarde estudando a mensagem e eu percebi que na Bíblia Sagrada existem alguns homens que esqueceram da aliança que tinham feito com Deus. Quando Moisés subiu ao Monte Sinai e estava conversando com Deus uns 40 dias, e Deus falava com ele, e ele falava com Deus, e os dois conversavam face a face. E o povo, depois de 40 dias, começou a dizer assim: Moisés morreu, porque não veio buscar comida, não veio tomar água, não veio no banheiro. O homem sumiu, desapareceu, deixou nós aqui, e agora? E o povo todo se rebela e faz um bezerro de ouro para adorar, dizendo que aquele bezerro tinha salvado eles do Egito. Aqueles homens tinham feito uma aliança com Deus lá atrás, quando Deus falou que eles iam comer do cordeiro, iam passar o sangue na verga de suas cotas, e o filho deles não ia morrer. O primogênito deles não ia morrer, porque eles seriam salvos naquela noite. E a aliança que eles tinham feito com Deus, aquele povo, depois de ter visto o mar se abrir, depois de ter visto cair fogo do céu e eles comer, depois de ter visto, irmãos, as codornizes passar abaixo para que eles comessem carne, depois eles pediam a Deus. Esse mesmo povo é o povo que se ajoelha em frente a um bezerro de ouro e adora um outro Deus. Esse mesmo povo que tinha visto o milagre de Deus acontecer na sua vida é o mesmo povo que agora cria uma idolatria para si e começa a colocar algo no lugar de Deus. Aquele povo começa a romper a aliança que tinha feito com Deus lá atrás. Aquele povo começa a jogar fora a aliança que tinha feito com Deus antes. No livro de Números, quando o rei dos Moabitas quer derrubar o povo de Deus, ele contrata um falso profeta e fala que Balaão profetiza contra o povo de Deus. Mas Balaão, contratado pelo rei Moabita, não consegue amaldiçoar o povo de Deus e sim proferir palavras de bênçãos. A saída do falso profeta veio para o rei é assim: implanta lá uma idolatria perante ele, leva a mulher para o meio da tribo. E aí eles vão romper a aliança que eles têm com Deus. Assim foi, o povo rompeu a aliança que tinha com Deus, e Deus se afastou dele. Sansão era um homem que era usado, cheio do Espírito Santo de Deus. Mas quando uma mulher entrou na vida dele, Filisteia, sem ser do povo dele, Sansão quebra a aliança, corta os cabelos, perde a força e rompe a aliança que ele tinha com Deus de ser fiel por todos os dias de sua vida. Como eu disse lá no começo, quando alguém está casando, colocando aliança no dedo, eu te ofereço essa aliança como prova de meu amor e de minha fidelidade. A fidelidade, irmãos, é um princípio fundamental para que Deus não esqueça de nós. Se nós somos fiéis com Deus, Deus também é fiel conosco. Se nós somos fiéis com Ele, Ele também olha para nós e zela por essa fidelidade. Mas se nós rompemos as alianças que nós fizemos com Cristo um dia, Ele não tem mais zelo também por essa aliança. Porém, ainda que nós esqueçamos dessa aliança, Deus jamais esquece de você. Porém, ainda que nós esqueçamos daquilo que nós fizemos com Ele há um tempo atrás, Ele também não esquece de nós. A Bíblia fala de um dos discípulos que tinha uma aliança com Jesus, mas que colocou essa aliança por 30 moedas de prata e acabou enforcado e se suicidou. Judas Iscariotes tinha uma aliança com Jesus. Ele era de confiança, ele era o tesoureiro de Jesus, ele era aqui, braço direito, anda com ele. Tesoureiro, irmão, para cuidar do dinheiro, olha, tem que
aliança de Jesus e vendeu o mestre por 30 moedas de prata, rompendo a aliança que ele tinha na vida dele. A aliança que Judas possuía com Cristo foi perdida por causa da falta de fidelidade. Deus não esquece de você, irmãos, porque Ele tem uma aliança contigo. Deus não esquece de você porque você saiu da sua casa nessa noite para firmar uma aliança com Ele. Deus não vai esquecer de você porque você não veio aqui em vão, a não ser para firmar um propósito com Ele que vai durar de hoje até o fim da sua vida. Porque você saiu da sua casa hoje para chegar aqui, fazer uma aliança com Cristo e que Ele ande contigo por onde quer que você vá. Para que Deus não esqueça de você, para que Deus ande contigo, para que Ele não esqueça de você, você deve ter uma aliança com Ele. E sabe, às vezes nós queremos fazer uma aliança com Deus, mas nós fizemos algumas alianças temporárias. Eu vou fazer uma aliança com Ele, com Deus. E ela vai durar alguns dias. Então por alguns dias eu vou manter ela, depois eu saio, não tem problema. Irmãos, uma aliança não tem princípio e não tem fim. Você pode começar a fazer uma aliança hoje, mas ela nunca mais pode terminar. A Bíblia diz que você serve a um Deus que é eterno. E se você serve a um Deus eterno, que você possa zelar por essa aliança todos os dias da sua vida. Que você possa zelar por ela todos os dias de sua existência. Porque Deus jamais vai esquecer de você. Amém? Pode pé essa noite.